A vida interior de nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à abadesa Maria Cecília Baige. Capítulo 29. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo após o retorno a Jerusalém até o prenúncio da paixão. Convida-os a louvarem e bendizerem ao Pai. Diante destas e de outras coisas que lhes ia ensinando, desfaziam-se em lágrimas os apóstolos, em parte devido à consolação interior que sentiam, e em parte por ouvirem as minhas palavras, as quais traziam-lhes sempre nova alegria e consolo. Exortava-os a louvarem e bendizerem ao Divino Pai, como autor de tudo bom, todo bem e de todo consolo por mim a eles concedido. Supliquei ainda ao Divino Pai inspirar a todos os meus irmãos, quando por ele consolados, reconhecerem que o benefício vem de suas mãos, mostrar-se gratos, agradecendo-lhe, bendizendo-o, louvando-o. Como ainda, ao estarem aflitos e atribulados, aceitarem tudo com paciência das divinas mãos e ainda por isto render-lhes graça, porque tudo é ordenado para seu maior proveito espiritual. Vi que o Pai o faria, e muitos aproveitariam a inspiração divina e, fazendo-o, haveriam de assaz aprender ao divino Pai, a prazer ao Divino Pai. Por isso muito me alegrei, apesar de experimentar amargura ao ver que muitos se serviriam da graça mencionada no tempo das consolações, mas não no tempo das aflições. Então se inquietariam e, não dando ouvidos à inspiração divina, perderiam inteiramente a paciência, lamentando-se da mão amorosa que os fere para curá-los. Assim, desgostam ao Divino Pai e perdem o mérito em que tal ocasião haveriam de adquirir se tudo recebessem com paciência e rendessem por isso graças ao Pai Celeste. Orei novamente por eles todos ao Pai e pedi-lhe ajuda e aumento das luzes divinas neles. Vi que muitos aproveitariam esta nova graça. Senti consolação e rendi, por isso, graças ao Pai, embora não me faltasse amargura ao ver que muitos abusariam ainda deste novo favor. Percebes, esposa minha, que jamais me faltaram amarguras diante do abuso das graças por parte dos meus irmãos. Malgrado isto, jamais deixei de orar continuamente ao Divino Pai que lhes concedesse de novo. Jamais me cansei de rezar por eles. Ofereci esta perseverança em rezar pelos ingratos ao Divino Pai, pedindo-lhe se dignasse de dar tal dom de perseverança na oração em favor ao próximo e todos aqueles que neste particular me imitam. Vi que o Pai lhes daria. Por isso alegrei-me, seja pelo prazer do Divino Pai, como pela utilidade daí resultante tanto para eles como para o próximo para o qual rezam. Vida retirada e apostólica. Terminadas por então minhas preces ao Divino Pai e rendidas as convenientes graças, também em nome de todos os meus irmãos, parti com os apóstolos. Ia-me mantendo assim um tanto longe de Jerusalém, e estava na maioria dos casos retirado. Jamais, porém, deixei de pregar, instruir, curar os enfermos que a mim traziam, expulsar os demônios dos corpos e realizar muitos milagres. Sofria também muito, estando necessitado e sem qualquer sustento. Quando nos era dado alguma esmola, mandava em geral reparti-la entre os apóstolos, e eu ficava sem nada, quando não era suficiente. Grandes eram, esposa minha, meus padecimentos. Muitas vezes ficava molhado pela chuva e por não ter onde abrigar-me, nem fogo para enxugar-me. Sofria toda a pena que a água, molhando-me nas costas, me fazia padecer. Isso muito afligia minha humanidade, por ser em extremo delicada. Acreditas que, indo de cabeça descoberta e descalço pela neve e pelo gelo, não sentisse pena e aflição, mas saiba que as sentia extremamente e muito me afligiam.
Tudo, porém, sofria com grande amor, para satisfazer a divina justiça e pelos pecados de todo o gênero humano, sem excluir nenhum de tal benefício. O pensamento, contudo, de que eu sofria tanto pelos ingratos e desagradecidos, que nenhuma importância dariam a tantos sofrimentos, servia-me de muita amargura, e às vezes, para aliviar o coração de tantas angústias, olhava todos aqueles que não só dariam valor a quanto sofria por amor deles, mas se esforçariam por imitar-me e com grande amor procurariam seguir minhas pegadas. Estes, desde então, servia de consolação e alívio a meu aflito e angustiado coração. Anuncia-lhes ainda a paixão e os instrui. Tendo sido consolados os apóstolos pelo Divino Pai e por mim, conforme ouviste, e estando muito fortificados e animados, de novo lhes declarei que estava se avizinhando o tempo do meu sofrimento e de minha morte, e pouco me restava para estar com eles. Repetia-lhes isto frequentemente, a fim de que se dispusessem a este golpe, para eles assaz sensível, pois eram muito afeiçoados à minha humanidade. E o pensamento de ficar sem ela era uma espada a ferir-lhes o coração. Ia, todavia, confortando-os com a promessa de minha ressurreição depois de 3 dias. Afirmei ser necessário que eu morresse para poder, com a morte, abrir-lhes as portas do reino dos céus, prometendo que depois, aonde eu fosse, iriam também eles, e que na casa do meu pai havia muitas mansões. Exortava-os a serem fiéis em seguir quanto lhes havia ensinado, pois, tendo visto tudo o que eu fazia, deviam me imitar-me perfeitamente. Inculquei-lhes o amor aos inimigos e que fizessem o bem a quem os odiava, rezassem pelos que os perseguiam e caluniavam. Como viam que eu fazia relativamente a meus inimigos e aos hebreus, que porquanto me houvessem caluniado, perseguido, ultrajado, jamais deixara de beneficiá-los e de rezar por eles. Vede, filhinhos meus, dizia-lhes, o que sofri e padeci para que saibais que não sereis melhores do que eu. Se eu, que sou vosso chefe, vosso mestre, sofri tanto, também vós sofrereis tribulações, perseguições, calúnias, dilaceramentos. Sereis maltratados, odiados mortalmente. Não vos perturbeis se o mundo vos odeia. Pensai que antes de vós eu fui e sou odiado por esse mundo. Por isso amai-vos e alegrai-vos em todas as vossas tribulações, porque tereis copiosa recompensa no reino dos céus. Sereis depois sempre protegidos pelo Divino Pai, cuja ajuda experimentareis sempre poderosa para debelar todos os vossos inimigos e todo o inferno. Com a vossa paciência, com fé viva, a qual vos impetrei ao meu Pai, operareis vós muitos milagres e prodígios. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, obtereis. Sereis muito amados pelo Pai e por mim, de modo que quem vos ouvir, me ouvirá, e quem vos desprezar, me desprezará. Farei sempre e tudo farei em meu nome, que é potente e terrível contra todo o inferno. Animai-vos, portanto, filhos meus, porque em breve vos acontecerá que em vós o que vos digo e mais vezes tenho-vos assegurado. Estas minhas palavras se imprimiam, portanto, em vossa mente, e a fim de que as pessoas possais nos outros ensinar aos outros. Sabei que tudo aquilo que eu ensinei a vós, deveis ensiná-los a todos os que acreditaram em mim, falando sempre sem temor, publicamente a todos. E não temas, porque jamais vos abandonarei. Ao contrário, deixar-vos-ei um penhor de meu amor, o qual vos confortará, animará, vos dará vigor e força contra os vossos inimigos, visíveis e invisíveis.
Os apóstolos ouviam tudo o que lhes dizia, assustados pelo temor de perder-me em breve. Era o pesar de seu coração, de modo que, se me referia a isso, ficavam tão oprimidos de dor que pareciam irem ficar sem vida. Em verdade, viviam mais em mim pelo amor delicado à minha humanidade do que em si mesmos. Às vezes, ao pensar em quanto eu padeceria, ficavam tão pesarosos que, de certa maneira, não sentiam os próprios padecimentos. Em verdade, esposa minha, experimentava também eu amargura ao falar-lhes de minha morte e paixão, por causa da dor profunda que lhes causava. Mas era conveniente que fossem prevenidos, a fim de armarem de fé e constância para o tempo da tribulação. Conhecessem que eu tudo sofreria e seria morto voluntariamente, para resgatar o mundo perdido, e que eu, como Deus, sabia muito bem o que devia me suceder. Muitos e fortes eram os motivos pelos quais devia preveni-los e narrar-lhes a ressurreição. Por isso, embora se contristassem e sobremaneira se afligissem, quando disso lhes falava, não obstante o fazia, uma vez que lhes era útil, apesar de ficarem os apóstolos muito aflitos ao ouvirem-me dizer que em breve seria morto. Malgrado disso, como ainda não eram totalmente perfeitos, ambicionavam a precedência até no céu. Tendo-lhes falado mais vezes das mansões que há na casa do Pai e da recompensa para eles preparada no reino dos céus, pensavam qual deles deveria de ser o maior e ocuparia os primeiros lugares no reino dos céus. Via todos os seus pensamentos e como se gabavam cada um deles de ser o maior, uns por um motivo, outros por outro. Não quis, contudo, falar-lhes a respeito, esperando que eles mesmos me fizessem pergunta. Justamente um dia em que estava no meio deles, falava da grandeza das alegrias reservadas no céu às almas bem-aventuradas, que lá entrariam após minha gloriosa ascensão. Eles então criaram coragem e aproveitaram a ocasião para perguntarem-me quem eu julgava haver de ser o maior no reino dos céus. Fizeram-me esta pergunta um tanto receosos, porque sabiam que, ao falarem eles da exaltação, eu sempre lhes pregava a humildade e abaixamento. Por isso, após a pergunta, estando todos atentos para ouvir o que diria, chamei uma criancinha que lá estava e coloquei-a no meio deles, dizendo-lhes: Em verdade vos declaro que se não vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. O escândalo. Os apóstolos e outros discípulos presentes estavam muito atentos. Eu, exaltando a qualidade da criança, isto é, a simplicidade e a humildade, afirmei-lhes que quem recebesse um menino como aquele em meu nome faria uma coisa agradável a mim, como se recebesse a minha própria pessoa. Mostrava assim o amor que dedicava a quem se tornasse como uma criança. Continuei a afirmar que quem escandalizasse um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhes atassem ao pescoço a mó de um moinho e a lançassem ao fundo do mar. Dava sempre isso a conhecer, o grande castigo merecido para quem escandalizar-se os simples e os humildes. Ai do mundo por causa dos escândalos. Acrescentei ser inevitável que haja escândalos. Disse ainda que se a mão, o pé ou o olho os escandalizasse, arrancassem-no e lançassem-no longe de si. Quer dizer, deviam fugir de toda ocasião que lhes causasse escândalo e deixar tudo aquilo que os podia escandalizar. Se deviam arrancar o olho, cortar a mão ou o pé, quando estes lhes ocasionasse escândalo. Muito mais deviam afastar de si qualquer outra coisa que os pudesse escandalizar. Dizia ainda que era melhor entrar no céu com uma mão só ou um só pé
ou um só olho, do que todos os dois ser lançados no fogo para arder. Depois de dizer isto, mostrei de novo o menino e declarei a todos os discípulos que se guardassem de menosprezar um só destes pequenos. Porque os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus.